Amém, amém. Fiquem com muita expectativa nesse mês, porque de fato, como já abordamos aqui, que esse mês Deus vai aliviar as suas cargas. Fiquem com essa expectativa de fé, vai se cumprir conforme a sua fé. Fiquem com essa expectativa, essa esperança de Deus, que algo lindo vai acontecer. Eu já estou colhendo muitos testemunhos. Alguns de vocês me olhando já me mandaram seus testemunhos por WhatsApp. Mais coisas o Senhor fará. Eu estou entrando mesmo nesse jejum de 21 dias. Eu vou te anunciar o dia exato. Só estou me abastecendo um pouco, porque se num de 7 dias sumiram 5 quilos desse corpo aqui, imagina em 21, acho que vou desaparecer, pelo amor. Queridos, quem quiser abrir, a igreja agora vai retomar com força total evangelismo nos lares. Quem quiser abrir a sua casa para fazer uma reunião evangelística, aonde nós te mandamos quem faça louvor, quem pregue, procure o pastor José, o pastor Mauro do evangelismo. Já dê para nós o teu endereço, já vai, enfim, dê o teu contato, nós vamos dialogar contigo. E o Senhor está nos pedindo agora para a Casa Firme trazer uma nova multidão para a igreja. Esse lugar vai ficar pequeno de uma hora para outra. O Senhor nos deu o controle agora absoluto daqui. Então agora nós vamos ter isso aqui cheio de almas novas. Dá para dar glória a Deus aqui? Vamos aplaudir a Deus, queridos. O Senhor é fiel. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O título da palavra de hoje é preservar o juízo emocional. Existe um ditado no Brasil: haja pela razão, não haja pela emoção. Parece que até que dá liga, mas a luz da palavra não dá liga nenhuma. Tudo que você vai fazer no reino de Deus envolve muita alegria, muita emoção. Emoções até a flor da pele. Tudo que você vai fazer no reino de Deus, se não vier com alegria, praticamente não funciona. Imagina eu subir a pregar para você aqui: oh, meus irmãos, orem por mim, está tão difícil. Aí alguns vão levantar e inventar desculpa de ir para o banheiro, aproveitar que ele está ali já para vazar. Outros vão ficar por educação. Imagina você evangelizar com a cara amarrada, cara de busão ali. Não vai funcionar. O reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é alegria e muita emoção de fato. Em Neemias 8, 10 a 12, fala-se de euforia de espírito. Neemias 8, 10 a 12, disse-lhes mais. O povo estava entristecido porque eles tinham abandonado a Deus. A vida deles estava muito difícil. E o Senhor está devolvendo o povo para Deus. E olha o que é dito aqui. Disse-lhes mais: ide comei carnes gordas e tomai sucos, não vinho de crente, sucos doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então a tristeza é debilidade. Se eu estou feliz, sou forte em Deus, o Espírito Santo está me dirigindo, me conduzindo. Se eu deixo a tristeza penetrar, quem é que está me conduzindo? 11. Os levitas fizeram calar o povo, pedindo para pararem de chorar, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo e não estejais contristados. Verbo imperativo, é uma ordem, uma decisão a ser tomada. Não estejais, é uma ordem. Não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Repara que a alegria é decisão. Eles estavam tristes, estavam chorando muito, porque eles viram as burradas que fizeram, viram o tamanho do prejuízo que causaram para si próprios. Mas agora alguém lhes explica que o tempo é novo e na presença de Deus é a alegria. Você não pode deixar a tristeza tomar conta. E eles tomam diga comigo, tomaram a decisão
Então eles tomam a decisão de ficar infelizes. Queridos, não há nada de errado entrar na presença de Deus com muita tristeza. Chorar, reclamar, pedir ajuda, não há nada de errado. O errado é passar o dia inteiro assumindo o estado da tristeza. É tomar a decisão de ficar o dia inteiro só pensando em quem te traiu, nas palavras de peso que você ouviu, nos dias que orou e Deus não fez. Em Eclesiastes fala: não empreste a tua mente para pensamentos de tristeza. Não fique remoendo as coisas que não saíram como você queria. Não fique remoendo os minutos que Satanás ganhou alguma batalha na tua vida. Porque a alegria é um estado de espírito que você decide ser. O Senhor que você serve, Ele não é mito. O Senhor Jesus é real. Você vai se alegrar porque suas promessas são reais. E porque Ele vai cumprir cada palavra que Ele prometeu na tua vida. Aplaude Ele por isso em nome de Jesus. Como que o Senhor Jesus definiu todo o reino de Deus? Como que Ele definiu? Em Mateus 13:44. Em Mateus 13:44, o Senhor foi decisivo a respeito de como o reino de Deus é. Ele falou: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, certa mulher, tendo-o achado, achou o tesouro, escondeu naquele campo ali, tampou ele, e transbordante de, que diz aqui? Depressão, tristeza, ó vida, ó azar. Transbordante de alegria, vai vender tudo que tem e compra aquele campo. O reino de Deus é uma alegria que foi instalada em você. E quando você recusa essa alegria, você está entregando tuas costas para outro, teus ombros para outro. Tome a decisão de ser feliz. Tome a decisão de não deixar mais nada atingir você. Tome a decisão de 24 horas pensar coisas boas, porque teu Deus é fiel. Existe um quadro na Bíblia de um tal de Eucana, um marido aqui com duas mulheres, uma de um lado, outra de outro. Uma chamada Ana, outra Penina. Ana está muito triste, está chorona, e ele fala assim para ela: essa tristeza tua por quê? Por acaso não sou mais do que suficiente para você? E o Senhor Jesus entra nessa figura com a gente. Por acaso eu não sou mais do que suficiente para você estar nesse estado 24 horas por dia? Nós levamos golpes, nós recebemos notícias que nos baqueiam, mas o estado da gente é de alegria. Está aí a nossa força. Em 2 Samuel, diz que nós, o reino, é emoções à flor da pele, povo do Senhor. Em 2 Samuel capítulo 6, Davi está trazendo a arca de Deus daqui para lá. E Davi planejou tudo, como vai ser, quem vai carregar, quem vai sacrificar. Mas uma coisa Davi não planejou: esta coisa é espontânea do reino de Deus. A arca significa: eu estou me aproximando de Deus e Deus está se aproximando de mim. Em 2 Samuel 6, 14 e 15, o que Davi não planejou e ocorreu: Davi, um homem já equilibrado, um homem já com certa idade, um homem maduro, mas olha aqui, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, e a Bíblia diz que ele rolava no chão. Tem gente que me acompanha desde quando eu pregava lá no Automóvel Clube Paulista, 34 anos atrás, e me diz assim: pastor, não tem nenhuma vez que eu te vi subir no púlpito com tristeza. Verdade. Com apatia, verdade. Cabisbaixo, verdade. Depressivo, verdade. Não tem.
Eu não me lembro de uma vez me aproximar da arca que é pregar para você. Eu não me lembro de uma vez, em 34 anos pregando em casa firme e afora, que eu não tenha subido com a mesma alegria que eu estou aqui agora, na tua frente aqui. Eu não me lembro. Você precisa deixar Deus te levar e se levar em Deus. Porque o que Deus tem para a tua vida não são cadeias. Quando o Senhor te aproximou dele, Ele não te atraiu a correntes. Ele não colocou nos teus pés aquela corrente que no final tem aquela coisa de ferro bola ali para te estancar a vida. O Senhor te tirou das cadeias, cadeias emocionais, cadeias humanas. O Senhor falou que tua jornada com Ele é rumo a algo grande, a um sobrenatural, algo que vai surgir a qualquer minuto na tua vida. Em Romanos 14, 17, este comando define de fato tudo o que você irá fazer no reino de Deus. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, imperativo, é uma ordem: alegrai-vos, tome a decisão de ter alegria. Pastor, ando sentindo muita tristeza. Você está canalizando os teus pensamentos na direção errada, é por isso. Está pensando demais no problema, está pensando demais nas impossibilidades, está pensando demais no que não vai dar certo. Você está canalizando teus pensamentos. Vou repetir: regozijai-vos, é uma ordem, é imperativo. Se Deus manda, porque você pode fazer. Tome a decisão de nada mais atingir você. O Senhor Jesus pega 70 pessoas que não sabem direito quem Ele é, porque Ele ainda não morreu na cruz. E Ele fala: vão pregar e façam uma coisa na ordem que eu estou pedindo. Curem os enfermos, expulsem os demônios. Não façam ao contrário. Curem os demônios e expulsem os enfermos. Porque quando nós vamos fazer a obra de Deus com cara de bozão, o único que vai sair curado são os demônios. Uma vez eu vi um líder. Isso aconteceu na minha frente. Alguém deu o microfone para ele. Ele falou: irmãos, hoje eu olhei no espelho, o diabo me falou, você é feio. E ele começou a chorar. E todo mundo chorou, eu quase chorei, porque ele atingiu a gente. Quem de nós não passa por isso todo dia? E olha a cara desse que você fala. Para mim piorou. Só que qual foi meu primeiro pensamento? Esse homem é líder, mas ele está pensando besteira demais. Está emprestando um líder para chegar a abrir um culto assim. Ele está pensando demais. Ele está emprestando a mente dele, quando o imperativo é alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. As pessoas à tua volta estão dependendo da tua alegria. Onde vai terminar essa pregação, pastor? Essa pregação hoje vai proibir um macaco de sentar nas tuas costas. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Vamos andando passo a passo. Em Lucas 10, 17 e 21... então regressaram os 70, possuídos de alegria, tomados, saturação de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. No 21, naquela mesma hora, exultou o homem Jesus no Espírito Santo, exultou. Olha o Senhor Jesus, não trouxeram para ele notícia: ganhamos um prédio na Paulista. Quem que não se alegra com uma notícia dessa? Olha, entrou carro novo para todo mundo. Eu daria pulo dessa altura nesse púlpito aqui. Do jeito que eu estou com sono, eu perco ele agora. Trouxeram para ele uma outra notícia espiritual. Eu vou repetir, as naturais são lindas, mas trouxeram uma notícia espiritual. Olha, gente curada, demônios saindo por aí, embora. Ele tomou a decisão de ser levado pelo Espírito e exultou no Espírito. Você precisa tomar essa mesma decisão. Ser levado pelo Espírito. Acompanhar o que o Espírito está sentindo sobre você. É um Senhor que está para ir para a cruz lá na frente,
Mas agora ele está feliz, porque o Espírito está feliz com as notícias. Tome a decisão de viver o hoje com Deus, debaixo de uma alegria, uma capa que Ele instalou em você. Se deixar levar no Espírito. Em Romanos 12 fala que o que o Senhor Jesus fez se chama, diga comigo, gerir melhor as minhas emoções. O Senhor Jesus geriu as emoções dele. Ele pegou as emoções e falou: vocês vão se alegrar muito, porque o Espírito Santo está muito feliz. O que diz em Romanos 12:15? Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Gerir melhor as tuas emoções. Estão chorando? Eu vou chorar junto com eles. Estão se alegrando? Eu vou me alegrar. Gerir as tuas emoções de acordo com o Espírito. Pastor, estou numa tristeza profunda. O meu recado para você: alegra-te. Outra vez te digo, alegra-te. Gere melhor tuas emoções. Porque você que pede para Deus por culpa das guerras, das tristezas, das lutas, por culpa das afrontas, por que você que pede para Deus te levar, Ele não te levou ainda? É uma boa pergunta. Deus me leva. E por que Ele não te levou? Não só Ele não te leva, como Ele te mantém na terra da luta. Ele não te leva e a luta ainda continua. Mas Ele te preserva lá. Por que Ele faz isso? Porque tudo que Ele te prometeu já está pronto. E vai ser entregue em breve para você. Isso não pode ser desperdiçado. Uma vez eu falei para Deus me levar, Casa Firme que estava começando a surgir. E eu fiz um acordo da minha parte com Ele para Ele me levar. E de repente eu vi que Ele não ia me levar. E Ele me falou isso: o que eu te prometi está pronto, não pode ser desperdiçado, já está na minha mão. Os meus anjos fizeram logística sobrenatural para deixar tudo pronto e já está pronto para te entregar. José, vamos lembrar do personagem José? José sofreu horrores. Ele não fez nada de errado. Venderam ele como escravo. Ele não tem mais nome. Ele agora é ferrado como se ferra um animal no pulso com número. Ele agora tem número, escravo. E para piorar, sem fazer nada de errado, agora é jogado na cadeia. Eu tenho certeza absoluta que esse homem deve ter falado: Deus me leva. E por que Deus não o leva? Porque o que Deus tinha para a vida dele estava pronto. Deus não te tira da terra da luta. Pastor, falei para Ele me levar, mas Ele nem para melhorar a minha situação melhorou. Ele te mantém na terra da luta, mas Ele te preserva nela. Te preserva. Você não vai terminar na lama, a tua vida não vai acabar assim. Eu vou te preservar. Mas o que eu tenho para você, José, está pronto. Aplaude o teu Deus, aplaude. Davi, idem. Davi não fez nada de errado. Terminou no deserto. Israel inteiro buscando Davi para matá-lo, para entregá-lo para Saul. Essa tosse, queridos, não é pulmão. Não adianta me respeitarem expert, não sei mais o que. Vocês me mandam o nome de... Isso aqui é muita pregação, tozinha de Moá. Mas vamos nessa. Oh Deus, vou pedir para o Senhor me levar ou vai curar isso aqui? Davi, quando ele via que o inimigo está chegando, ele corria, porque o rei está endemoniado, não há garantias. Enquanto Davi está libertando Israel, o mesmo Israel queria matar Davi. Davi começa a fazer salmos, como se tem multiplicado meus adversários. E nos salmos ele começa a expressar o desejo de ir embora dessa terra aqui. E por que o Senhor não o levou?
Porque o Oriente Médio inteiro aos pés de Davi já estava pronto. O Senhor manda te avisar que Ele não te levou, porque tudo que Ele te prometeu é real. E está pronto. E vai vir a qualquer instante nas tuas mãos. Aplaude o teu Deus, por isso aplaude. Está pronto para você. Salmos 126, 1 a 3. Isso você vai viver em breve. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte da igreja, a tua sorte, a minha, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa fala vem de um povo que veio do cativeiro. Um povo que brincou demais de evangelho. E o diabo esmagou esse povo. E eles de repente resolveram retomar com Deus. E na sua retomada eles não lembravam o quanto Deus é generoso. A você que não está brincando de evangelho, muito mais a tua porção será certa, povo do Senhor. Vamos ler algo muito importante aqui. Aqui em 2 Crônicas capítulo 30, nós temos o povo de Israel durante muito tempo de palhaçada, de brincadeira mesmo. Um povo que há muito tempo com idolatria, ofendendo a Deus, levando Deus ao extremo. E aí, eles são golpeados fortemente pelos demônios. Eles são massacrados. E por muito tempo eles não lembram mais o que é presença de Deus. Já viu aquele desviado? Que depois de um tempo ele nem lembra mais o que ele experimentava aqui na casa do Senhor. Eles estavam deste jeito. Esse povo, esta geração, não lembra direito, não sabe direito o que é presença de Deus. Mas eles resolvem, diga comigo, retomar. Eles resolvem retomar. 2 Crônicas, capítulo 30, 21 a 23, eles resolvem celebrar a festa de 7 dias. 2 Crônicas 30, 21, os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias. Com grande, o que diz na tua Bíblia? Olha o que Deus instalou no meio deles, júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos e tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração do povo e eles trouxeram muitas ofertas. 23. Concordou toda a congregação em fazer o que, povo de Deus? Concordou toda a congregação em celebrar o que? Outros 7 dias. E o fizeram com júbilo. Deus não tem para você uma capa de luto, povo de Deus. Deus não designou para você uma capa de tristeza. É alegria. É o filho pródigo que não lembrava mais como é na casa do pai dele. E ele acha que ele vai voltar para pedir emprego, mas quando ele chega, ele toma banho, ele tem roupa nova, corta cabelo, ele senta numa mesa e toda a alegria voltou porque uma festa lhe foi feita. Versículos 25 a 27. Alegraram-se toda a congregação. 26. Houve grande alegria em Jerusalém. 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Isso me lembra de quando diz quão bom e suave que você viva em união com teus irmãos, porque ali o Senhor está liberando bênção e vida, alegria para sempre. É você vir para a igreja como eles, aconteceu com eles. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pastor, mal consegui levantar hoje para vir para o culto. Que espírito é esse que está tentando conduzir você? O Espírito Santo jamais vai te manter em frangalhos.
Jamais o Espírito Santo vai chegar para você dizendo: esse problema realmente não tem solução, agora ficou difícil. Não existe isso. Você fez tanta bagunça que já não sei mais o que fazer com a tua vida. Isso na Bíblia você não vai ler. O Espírito Santo preparou para você uma mesa e está dizendo: eu sou mais do que suficiente para você. Mas você se aproximar de mim, maior é a tua alegria, maior é a tua vontade de viver. Aplaude Ele por isso, em nome de Jesus. Agora eu quero te ler um quadro que te ensina a não acreditar mais no diabo. O diabo vai querer exaurir essa alegria. Vou repetir para te pôr um macaco nas costas. O diabo vai querer levantar pessoas para te ferir. Vai querer levantar pessoas para te arrebentar. Pessoas que você confiou. Pode ser o irmão de igreja. Pode ser o filho do capeta lá fora. Pode ser o patrão, pode ser o chefe, pode ser a mãe que te gerou, o filho que você gerou, o irmão que nasceu na mesma casa tua. O diabo vai querer levantar pessoas para te arrebentar, para ele controlar as tuas decisões. Se Satanás conseguir te ferir com essas pessoas, toda a tua vida vai ser controlada por ele. Deixa eu ler para você a história de Esdras. Vamos para Esdras capítulo 3. O povo está de brincadeira, sua vida virou um inferno, agora eles querem retomar. Olha o que diz aqui. Esdras 3, 1 a 5. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Como um só homem. Olha quando é que a pessoa resolve retomar com Deus. Levantou-se Jesua para fazer holocaustos e começaram a edificar a casa de Deus de volta. 3. Firmaram o altar sobre as suas bases. Ponto, vírgula e vírgula. Ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras. Eles estavam debaixo de uma ameaça dos quintos dos infernos. Os povos ameaçando eles com terror: nós vamos invadir, não vai sobrar nada aí dentro. E eles não têm força para se defender. E mesmo assim, eles lançaram os fundamentos da casa do Senhor. 4. Celebraram a festa dos tabernáculos. 5. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas. Versículo 10 ao 13. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, os levitas com símbolos para louvarem ao Senhor. Versículo 11. Cantavam alternadamente louvando ao Senhor, rendendo graças em altas vozes, louvando o Senhor. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo, o que diz na tua Bíblia, jubilou com altas vozes. Queridos, a ameaça dos quintos dos infernos, o povo tomou a decisão de jubilar, se alegrar, fortalecer a casa do seu Deus. Versículo 12. Porém muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças das famílias já idosos, que tinham visto a primeira casa lá antes, começaram a chorar à vista quando foram lançados os alicerces da casa nova. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. O que aconteceu aqui? Uma vez Deus chegou para mim e falou assim: eu vou te dar um projeto de avivamento, quase 11 anos atrás. Tá pronto? Tô. Aí ele me deu uma visão. Eu estava aqui, desse jeito aqui, no quarto do hotel. Eu estava ali, olhando para cá. Aqui estava eu, com alvo nas costas. Alvo nas costas. E eu vi pessoas, do meu lado. Eles pegavam, jogavam.
machadadas, facadas, espadas, lanças, punhais, tudo que você puder imaginar, lama, jogavam tudo no alvo nas minhas costas. O Senhor falou para mim: se aproxima. Pastor, por que não contou isso para a gente na época? Você acha que eu vou profetizar um lixo desse na minha vida? Por isso que eu não te contei. Aí ele falou: se aproxima. Quando eu me aproximei, o alvo nas costas não deixava nada encostar na minha pele. Ele falou: assim será se essa for tua decisão. Olha o que ele falou para mim: assim será se essa for tua decisão. Eu entendi o recado. Satanás vai querer usar até os quintos dos infernos, gente que se intitula querubim, vai querer te perturbar. Se você tomar a decisão, nada disso vai atingir você. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Pastor, mas fizeram isso? Não sei. Eu não acho. Não creio que alguém tenha Espírito Santo ataque um pastor pregando o evangelho. Mas vamos supor que alguém chega: sabe ali, falaram mal de você. Pô, nos melhores momentos nunca ninguém me chama. Na hora da luta me liga para orar. Nos melhores momentos, chama eu, tenho tanta porcaria para falar de mim. Deixa eu ir aí, por favor. Não estou nem aí. Decisão tomada. Eu me alegro no Espírito Santo. Nem amigo, nem irmão, nem tio, nem cunhado, nem cunhada, nem vovô, ninguém vai atingir a minha alegria no Espírito Santo. Mesmo sob ameaças de terror dos outros povos, eles estavam chorando em altas vozes. Não se distinguia choro de alegria, choro de lembranças. Quem dá glória a Deus e aplaude o Senhor aqui? Aplaude o teu Deus, aplaude. Por o resto da tua vida, lembre dessa parte: se esta for a tua decisão. Diga isso a voz alta: se esta for minha decisão. Diga de novo. Por culpa da tristeza, queridos, os discípulos nem conseguiram discernir o que o Senhor Jesus deles estava fazendo na cruz. Diz que o Senhor está ali na cruz pendurado. Ele ficou 1 ano e pouco preparando eles. 1 ano e pouco dizendo: eu vou para a cruz, vão fazer miséria comigo. Eu não quero que vocês fiquem tristes. Eu quero que entendam que eu não estou indo lá porque sou um pobre coitado, porque eles sejam fortes. Eu estou indo lá porque vou esmagar Satanás, vou libertar lá do Hades quem está preso lá. Vou subir, vou atrair até na Alameda Pardo, lá Casa Firme, Alphaville, e vou atrair a mim lá no Brasil. Eles, por culpa da tristeza, eles estavam aqui. A cruz está ali, aqui tem uma curva e uma descida. Nesta curva eles estavam olhando de longe, tristes. Como podem fazer isso com ele? Como que Deus deixa isso acontecer? Por culpa da tristeza. Quando quem feriu o Senhor Jesus estava aqui, os romanos diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A tristeza não deixa você ver o que Deus está fazendo. A tristeza apaga da tua memória tudo que Deus já fez até aqui. Por isso não deixe a tristeza te abater, povo do Senhor. Outro personagem, Moisés, fez muita loucura por causa de perder o juízo emocional, que é o título desta palavra. Ele perdeu. Num certo episódio, Israel está saindo do Egito. Eles passam pela península do Mar Vermelho e entram na Arábia Saudita. Nesse trajeto da Arábia Saudita não tem água. Eles choram, eles lamentam. Moisés não fica irritado. Ele considera que eles são novos na fé. Eles não têm estrutura espiritual nenhuma, nem emocional. Ele não releva, ele vai e ora. Deus fala para ele: você vai na rocha e você pega madeira, madeiro, cruz, pega madeira. Você fere. Porque se não ferir essa pedra, em 1 Coríntios 10 diz que a pedra era Cristo. Se não ferir, a água não sai. Quando Moisés está ferindo a pedra, ele tem uma visão. E ele vê o Senhor Jesus na cruz e ele entende que essa pedra é Cristo, o Filho de Deus, e as águas. Ele entende o plano de salvação. Não tenho tempo para te explicar como eu sei disso, mas é isso.
ele pega um pedaço da pedra de baixo, que a de cima que fendeu ficou no lugar, mas a de baixo ele pega, ele coloca em bois. Para quê? Lá na frente, se precisar de água nesse deserto de Arábia Saudita, eu já tenho a pedra. Lá na frente o povo vem com petulância de novo. Com impetulância. Onde já se viu? Cadê? Não tem água, se quer nos matar, Moisés corre para Deus. Deus não fala para Moisés, eles são uns malditos. Fala no mínimo um palavrão evangélico para eles. Deus ministra a Moisés. Moisés, é como quem diz, eles não têm Bíblia na mão, eles não têm Espírito Santo, eles não têm igreja, não têm pastor, não têm contato nenhum comigo, não tem o que esperar. Vai lá. Só que desta vez, você não fere meu filho de novo. Meu filho não pode ser ferido 2 vezes pela mesma geração. Você grita a voz alta, você clama e a pedra te dá águas. É o clamar. Mas Moisés perde o juízo emocional, porque Satanás conseguiu usar aquele povo para manipular o emocional dele. E ele chega para eles alterado. E nesta hora, todas as decisões que toma são bela porcaria. A primeira ele fala, vem aqui rebeldes. Deus não mandou chamar eles de rebeldes. Tiraremos água para vós. Ele levou um milagre para ele agora. Agora quem faz o milagre é ele. Moisés não fez isso porque era leviano. Mas quem perde juízo emocional faz coisas piores a estas. Tiraremos água para vós. Aí ele vai na pedra que ele teve visão. Ele viu o Senhor Jesus na cruz e bate nela 2 vezes. Deus se enfurece com ele. Deus se enfurece. Pastor, mas por que ele bateu 2 vezes na pedra e ela deu muito mais água então? É porque Deus querendo dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Deus se enfureceu com ele, falou, tua colheita humana acabou de ser abortada e não tem que me faça mudar de ideia. Moisés fez 4 erros horríveis naquele trajeto, porque perdeu seu juízo emocional por culpa de outros, se deixou levar. E quando lá na frente ele vê a terra prometida, ele vê pelo ângulo que leva para o Líbano, ele diz, Deus me deixa entrar. Deus diz, você não santificou meu nome. Santificar, você não santificou meu nome, você pecou feio lá atrás, você não entra. Moisés hoje é um dos 24 anciãos que regem o céu, é patriarca, mas na terra sua colheita foi abortada. O que tem a ver essa história de juízo emocional? O que tem a ver com macaco? Quando uma vez eu vi deixa eu te falar algo. Quando um homem começa a agir desproporcional na frente de um grupo, o grupo diz que ele está fazendo macaque. Alguém me ensina em português aqui. Está fazendo macaque. O que significa isso? Saiu do estado emocional, racional de um homem e está entrando no estado racional de um animal, de um chimpanzé, de um gorila, de um macaco. Já que dizem que o homem vem do macaco. É da onde vem o título macaquice. Uma vez eu vi um líder, muito tempo atrás, por favor, não vai ficar pensando em pessoas de hoje em dia. Uma vez eu vi um líder, eu conheci ele, uma bênção na igreja dele, mas feriram ele muito. Naquela igreja, feriram mesmo. Feriram muito. E ele falou para mim que ele tomou a decisão de não perdoar, porque não tinha como, porque ele não consegue, porque o senso de justiça dele é muito aguçado. E eu não consegui convencer ele a perdoar. Ele não é daqui. Bom, Casa Firme não existia ainda, estava começando. Aí, este homem passa um tempo, eu estou orando, ele está na minha frente, ele me dá a paz. Quando ele me dá a paz, o Senhor me abre a visão, eu vejo 2 coisas. A primeira, eu vejo uma pedra sobre ele, ele é dentro de camisa de força. E uma pedra sobre ele de barro duro com bronze. E a luz do céu não chegava nele, por mais que ele diz que é homem de Deus, não chegava nele. E abaixo da pedra é escrito, pecados retidos. Eu vou te ensinar hoje a perdoar tudo e todos, para que nenhum macaco sente nas tuas costas. O que o Senhor falou em Mateus 6, 12 a 15? Ninguém vai mudar esse versículo aqui. Uma vez, eu conheci
uma serva de Deus que eu soube que ela estava no inferno. Aquilo me massacrou, mas fiquei com uma raiva de Deus, porque falou que ela não perdoou. O marido dela traiu ela e ela não conseguiu perdoar. E por não perdoar, não podia entrar no céu. Aquilo me massacrou. E eu falava, o Senhor tem coração. Naquele dia que eu vi aquele homem, o Senhor me lembrou disso que vamos ler aqui juntos. Mateus 6, 12 a 15. Perdoa-nos as nossas dívidas. Por quê? Porque nós já perdoamos os nossos devedores. Quem diz amém aqui? E não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque quem não é perdoado vai cair em tentação. É a última maneira de Deus resgatar você. Você não, a pessoa. Porque se a pessoa não perdoa, porque está dizendo, eu sou acima deles, não podiam fazer isso comigo. Deus tem que permitir a pessoa cair, para ela falar, eu preciso da mesma graça que todos eles. Deus me perdoa, e perdoa eles. Pessoa que perde proteção de Deus, é pessoa que não quer perdoar terceiros. Continuamos, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste perdoará a sua vida inteira. Ele não fala suas ofensas, diz perdoa você. Mas se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vai perdoar as ofensas, porque Ele vai marcar uma a uma. Naquela hora que aquele homem estava algemado, camisa de força, a luz do céu não chega porque ele tomou a decisão que ele é a vítima e ninguém revoga isso. O Senhor me disse naquele dia, precisa de mais explicação? Não, Senhor, eu não vi um salvo na minha frente. A segunda que eu vi um macaco sentado nos ombros dele e travado com as patas nas costas dele. O Senhor me falou, assim como ele está fora da sua razão, perdeu o juízo emocional. Esse macaco, essa entidade que vem em formato de macaco, vem para controlar todas as decisões dele daqui por diante. E tudo que ele decidir será irracional. Deus é muito nobre, para não me dizer, vai virar pura macaquice. Pessoa que não perdoa, tudo que ela decidir para frente, vai virar uma bela macaquice. Fala, diz que não falou. Promete, diz que não prometeu. O que promete, ela aborta no meio. Joga promessas na lixeira. O importante é que eu estou ferida. O importante é que eu estou ferido. Está entendendo? Coisa de macaco mesmo. Naquele dia eu falei, Deus, bem que o teu servo disse, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Bem que o salmista falou, és reto quando julgares. Nós que somos pó. Bem que Jó falou, me abomino no pó. Me abomino no pó diante do Senhor. Porque agora eu sei que eu não sou nobre coisa nenhuma. Quem é o Senhor. O que acontece com a pessoa que não perdoa? Inferno direto. Vou ficar na posição aqui e vou olhar para mim mesmo, para amor, parece que você fala dozinha de mim, com tudo aí que eu vi nas costas. Lembra, se esta for tua decisão, nada vai atingir você. O que acontece com a pessoa que perdoa? Em 2 Crônicas 20 conta uma história que vieram contra Josafá. E disseram para Josafá que vem povos daquela região ali e vão invadir, vai virar um inferno. Diz que Josafá correu para a igreja, porque no momento de dificuldade a gente se esconde na igreja, sim Senhor. Ele correu para a igreja. E na igreja ele orou, clamou diante da casa de Deus e o Senhor ouviu. E ele falou assim, Senhor, quando nós saímos do Egito, nós não fizemos nenhum dano a eles. Como quem diz, nós perdoamos eles na nossa jornada. E olha como estão nos dando a paga. Agora querem nos invadir. Aí Deus fala, nessa briga vocês nem vão pôr a mão, eu vou fazer tudo para vocês. Josafá, debaixo daquela ameaça toda, diz que ele tomou a decisão de se alegrar junto com Israel. E lá em Jerusalém, todo mundo com alegria começaram a louvar e render graças ao Senhor.
Não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, não importa o tamanho da gravidade do diagnóstico médico que está enfrentando, não importa o tamanho de tudo que tem no povo te afrontado por aí. Enquanto você perdoar tudo e todos, há uma alegria que coroa a tua cabeça no momento da dificuldade, porque o Senhor, vendo aquela alegria de Josafá, desbaratou os inimigos. Quem aplaude a Deus aqui? Ninguém nos deve nada, diga isso, ninguém me deve nada. Quando o Senhor te fala que você deve perdoar, se a pessoa te pede uma camisa e você dá a jaqueta, não é porque você é o idiota, a boba da corte, é porque o Senhor está dizendo: eu tenho 1000 jaquetas para te dar. O que fizeram contigo, Deus, tiraram um mês de alegria minha. Deus diz: vou te dar a eternidade de êxtase espiritual. Você vai experimentar a perfeição pela tua eternidade. Tiraram de mim o pneu de um carro, eu vou te dar 5 carros do ano. O Senhor está te falando hoje: perdoa tudo e todos, para que nenhum macaco sente nas tuas costas. Quem quer perdoar o mundo inteiro aqui, levante a mão. Se você perdoa, tua alegria voltou. Se você não perdoa, uma carranca está na tua cara. A Bíblia fala que a tristeza adoece o coração e envelhece o rosto. Uma carranca é colocada na cara. As pessoas não vão entender essa tua alegria, mas tudo que fizemos contra ela, contra ele, olha a alegria que eles estão. Eles resolveram que nada penetra o alvo nas costas, nada penetra. Eles resolveram se alegrar no espírito, se levar no espírito, gerir seu emocional, e nenhum macaco está nas costas desse povo. Aplaude o teu Deus, aplaude em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes que fui contra a tua palavra, por todas as vezes que provei que o Senhor não é suficiente para mim, por todas as vezes que decidi regredir por culpa de outros. Mas hoje eu me alegro em ti. Esta é a minha decisão. Eu me revisto da tua capa, entro debaixo da tua bênção. Peço perdão pela minha vida inteira, assim como perdoei todos eles. Senhor Jesus, eu seguro na tua mão. Se o Senhor está de mãos dadas comigo, eu não preciso de mais nada. Amado Espírito Santo, a tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. Me ajude a ficar de pé. Cuida de mim. Me perdoa por todas as vezes que não quis perdoar. Me ajude a vencer essa etapa. Me limpa na tua presença. Me cura na tua presença. Não me deixe resvalar. Eu só tenho o Senhor para me manter de pé. Peço perdão ao Senhor quando por culpa de tristezas diminui a vida de oração, interrompi a nossa comunhão. Mas hoje eu estou de volta. No Senhor me alegro. E não permito mais que nada fure a casca que o Senhor me deu, a coraça da minha proteção. Pai Celestial, Paizinho querido, tudo que eu sou, tudo que almejo ser, já está nas tuas mãos. Realmente eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu entrego ela nas tuas mãos. Cuida dela para mim, e já é o suficiente. Eu e a minha casa nos alegraremos no Senhor. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco dos meus pensamentos todo pensamento de revolta, de derrota, de raiva.
sentimento de vingança. Eu me aproprio na minha mente da mente de Cristo que há em mim, dos pensamentos de Deus que conduzem a minha vida. Todos os meus pensamentos estão focados na glória, na conquista que receberei das mãos do Senhor. Põe a mão no teu coração e diga: meu coração não é fundo de quintal de lixos humanos, de feridas e mágoas. O meu coração é baú de promessas. Eu e a minha casa, de verdade, com liberdade total, serviremos ao Senhor. Amém. Um minuto para você orar. Um minuto para você falar com o amado Espírito Santo. Aplique a pregação que acaba de ouvir em oração. Vou me calar, vou te dar esse tempo. Sim, Espírito querido, sim, Senhor, sim. Sim, para a Tua palavra, o Senhor sempre tem razão. Somos nós que viemos aqui para aprender, ó Deus. Somos obedientes a Ti, meu Pai. Eu Te louvo por essa palavra de hoje, que nos dá diretrizes, que nos indica o caminho da nossa vitória. E é no Senhor que temos alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado quando nos diz uma coroa de alegria em vez de cinzas. Obrigado, Espírito, obrigado. Obrigado por tudo que tens feito neste lugar. Liberta esta casa. Liberta este povo que nos ouve, que nos assiste. Liberta a casa firme, meu Pai, de qualquer algema de tristeza, de sentimento de derrota. Glorifica a Tua palavra em nós, porque só temos o Senhor. Tudo que somos pertence a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, acende as luzes, vamos cantar esse louvor. Casa do Senhor, canta. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Amém e amém.